Nesse vídeo a gente fala sobre modelos de falhas, que são os conceitos teóricos sobre o ambiente que a gente considera quando a gente vai tratar de sistemas tolerantes à falha. Falando sobre modelos de falhas, né, a gente está falando sobre o que dá errado dentro de um sistema. E aí eu peguei essa figurinha aí desse desenho animado. Para quem conhece o Phineas e Ferb, é um desenho animado já de alguns anos atrás, esse é um outro desenho dos mesmos autores, que é o Milo Murphy's Law. Esse personagem do meio aí é um descendente do autor da Lei de Murphy, que diz basicamente que se algo pode dar errado, dará errado. Everything that can go wrong will go wrong. Então, nesse desenho, o Milo, que é o personagem, está sempre preparado para as coisas darem errado. Ele é o exemplo clássico de um cara tolerante a falhas. Ele já está sempre dando um jeito quando tudo dá errado. E com ele, tudo dá errado mesmo. Bom, um conceito importante para a gente é o conceito de modelos de falhas. Se eu estou falando que um sistema é tolerante à falha, o que isso significa? Que tipo de falha que ele tolera? Então, quando a gente planeja um sistema, a gente tem que colocar isso em questão. Na verdade, esse meu sistema está sendo feito para tolerar que tipo de problema? Como é que os processos se comportam? Um processo pode funcionar errado ou ele sempre funciona certo? O que é falar que um processo falha? Como é que os canais de comunicação, né, os links entre as máquinas, como é que eles se comportam? Na hora que eu mando uma mensagem, o que eu posso esperar? Essa mensagem vai chegar? Ela vai chegar certa? Vai chegar com erro? O que eu posso dizer sobre o sistema? O que eu posso dizer sobre tempo? Dá para ter um relógio global? Dá para ter algum tipo de relógio sincronizado, que eu sei que o relógio nunca vai ficar mais do que tanto tempo afastado um do outro? Essas coisas têm que ser definidas por quê? Porque a gente vai ver que tem um compromisso entre o tipo de falha que eu sou capaz de lidar e a complexidade do sistema. Obviamente, quanto mais o meu sistema for tolerante à falha, quanto mais ele conseguir lidar com falhas de tudo quanto é tipo, mais complexo ele vai ser na implementação dele. Então a gente tem que entender, na hora que a gente projeta o sistema, que tipo de falha que a gente está querendo lidar com elas. Então, os tipos que a gente vai considerar são, por exemplo, uma falha crash. Eu não estou traduzindo todos os termos, porque a gente já viu que tradução aqui é um negócio meio complicado, então de vez em quando eu vou usar os termos em inglês. Então, quando eu tenho uma falha crash failure, o servidor para, mas enquanto ele não parar é porque ele está funcionando corretamente. Então, na hora que ele falhar, ele para de funcionar. Tem falhas de omissão. Então, o servidor ele não responde, ele não reage da forma como você gostaria. Então, isso pode ser na hora que ele recebe um comando ou uma mensagem, ele não faz o que você espera com aquele comando, ou na hora que ele ia mandar uma mensagem ou escrever alguma coisa na tela, produzir uma saída, aquilo não aparece. Então, essas são falhas de omissão. Falhas de temporização são aquelas que estão ligadas com o tempo, obviamente. Então, a gente vai falar que tem uma falha de tempo quando um sistema reage da forma certa, mas ele reage ou muito depois do que ele devia ou antes do que ele devia. Normalmente, reagir antes do que devia não é o tipo de coisa esperada que a gente vai encontrar com frequência. Normalmente, erro de temporização vai ser o que a gente chama de erro de desempenho. O sistema vai se comportar de uma forma mais lenta, vai demorar mais para responder do que ele devia. E a gente tem falhas de resposta. Falha de resposta é quando o sistema se comporta mais ou menos do jeito que ele devia. Na hora que ele devia responder alguma coisa, ele responde, mas a resposta está errada. A resposta não é aquela esperada. Ou ele devia reagir de uma certa forma e ele reage de uma outra forma. Então a resposta dele não é a que a gente está esperando. E o caso mais genérico é o caso que a gente chama de falha arbitrária. Então, aí nesse caso, a gente não garante nada. O sistema pode falhar parando de funcionar, ele pode falhar respondendo a coisa errada, ele pode falhar mandando uma mensagem que não é a mensagem que ele devia, ele pode falhar mandando duas mensagens diferentes quando ele devia mandar a mesma mensagem para dois processos, ele pode fazer qualquer coisa. Inclusive, pode ter erros que a gente chama de erros maliciosos. Alguém invadiu o sistema e forçou o sistema a se comportar de um jeito que seria um jeito errado. Isso é o que a gente chama de falha arbitrária, e também é chamado de falha bizantina, porque tem um artigo que
primeira vez que introduziu esse tipo de falha no sistema, ele contou uma historinha lá sobre o Império Bizantino, que tinha muita coisa de intriga política e todo tipo de coisa podia acontecer, então passou a se dar o nome de falha bizantina para esse tipo de sistema. Para a gente, o mais importante vão ser as falhas de parada, porque é o mais comum. O sistema está funcionando, de repente ocorre um erro e ele para de funcionar. Por exemplo, um segmentation fault, ou uma divisão por zero, ou um sistema congela, né, por conta de algum problema do sistema operacional. Então, esse tipo de falha a gente chama de falha de parada ou halting failure. O problema é, na hora que um sistema para, dá para você dizer que ele parou? Dá para você saber que ele falhou e parou? Se ele não está te respondendo? Para a gente responder isso, a gente tem que considerar primeiro a noção de sistema síncrono e assíncrono. Um sistema, a gente diz que é um sistema assíncrono se ele não tem uma noção de tempo forte junto com ele. Não tem nenhuma premissa sobre o tempo que ele vai gastar para processar alguma coisa ou para mandar uma mensagem. Nesse sistema, não tem como, é impossível detectar um crash failure com confiança, dizer que uma máquina parou. Porque ela pode estar simplesmente lenta e ela pode responder depois, na hora que você não está mais esperando por ela. O caso extremo oposto é o sistema síncrono. Então, no sistema síncrono, você tem noção de tempo. Então, você tem tempos bem definidos e limitados para qualquer coisa acontecer. Então, você pode dizer que, olha, se alguém não respondeu em 30 segundos, é porque ele falhou. Então, esse é o tipo de garantia que um sistema síncrono pode te oferecer. Na prática, ter um sistema síncrono é impossível em todos os casos. O sistema assíncrono, por outro lado, ele garante muito pouco, é muito difícil você lidar com ele. Então, o mais comum vai ser a gente trabalhar com sistemas parcialmente síncronos. Nesse caso, na maior parte do tempo, o sistema é síncrono. Você manda uma mensagem, você liga um timer, se a mensagem não tiver uma resposta dentro daquele tempo, daquele timer, você pode assumir que o sistema falhou. Mas, uma vez ou outra, você vai estar errado. O sistema pode realmente estar muito lento e demorar para responder, e responder depois do momento que você achou que ele não ia responder mais. Nesse caso, não tem limite para o pior caso. E, estatisticamente, de vez em quando você pode ter um caso onde você falou que o sistema falhou, mas na verdade ele só estava lento. Nesses crash failures, então, tem alguns tipos. Tem o fail stop, que é quando ele falha e avisa que ele falhou e que ele vai parar. Obviamente isso não é muito comum. Tem o fail noise, que é ele falha, depois de um tempo todo mundo vai ter certeza que ele falhou, mas durante um certo tempo o comportamento é duvidoso. Pode ser, por exemplo, um sistema que é parcialmente síncrono. Então, depois de passar um tempo grande, eu vou dizer que o sistema falhou, mas durante um certo tempo eu não tenho certeza. Um fail silent é um sistema que para na hora que ele falha, mas não tem como eu dizer se ele está parado ou se ele está lento. É o mais comum, vamos dizer. Né? Além disso, a gente tem o fail safe, que eu não sei se ele parou, se ele está fazendo alguma coisa, mas eu tenho certeza que se ele falhou, ele não vai causar nada de grave no sistema. E por último, a falha arbitrária, que é o bizantino. Então, nesse caso, pode acontecer qualquer coisa, inclusive ter um atacante no sistema que está tentando guiar o sistema para fazer alguma coisa que ele não devia. Um último conceito que a gente precisa ter é a noção de redundância. Quando a gente quer ter tolerância a falhas e alguma coisa dá errado, a melhor forma de fazer isso é com redundância, de forma que uma falha acontece, mas eu tenho outras execuções no sistema onde a falha não vai acontecer. E aí eu consigo esconder que a falha aconteceu no final das contas. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho redundância de informação. Quando eu mando uma mensagem que tem bits de paridade extra que permitem eu detectar e corrigir um erro, por exemplo, com código de Hamming. Ou quando eu tenho simplesmente a informação replicada em mais de um lugar. E aí eu sou capaz de dizer, por exemplo, se eu tiver 3 réplicas, se uma estiver errada, as outras 2 estão iguais, então eu vou assumir que as outras 2 estão certas. Eu posso ter redundância temporal, que é o que acontece quando a gente manda uma mensagem e essa mensagem não chega. A gente não tem uma confirmação de que ela chegou. Eu mando a mensagem de novo. É o mais comum da gente fazer na internet. Então, nesse caso, quando eu vejo que houve uma falha ou eu desconfio que houve uma falha,
eu executo a operação de novo para ver qual que é o resultado da segunda vez. Ou posso executar uma terceira vez ainda para tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer. Então isso a gente chama de redundância temporal. E por último, a gente tem redundância que a gente chama de redundância física ou lógica. Eu tenho ou vários componentes de hardware ou vários processos, daí a noção de a gente chamar de física ou lógica, que estão adicionados ao sistema. E o sistema não precisaria deles para funcionar de uma forma mínima, mas para ele funcionar tolerante a falhas, aquelas peças extras estão ali executando. E agora, toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso da colaboração entre as partes para ver o que realmente tem que ser feito. Se uma delas falhou, por exemplo, e as outras estão funcionando, então eu vou pegar o resultado das partes que estão funcionando para gerar como resultado. Então eu vou precisar de cooperação, de coordenação entre as partes dentro do sistema. Então, a forma de fazer isso normalmente em sistemas distribuídos é por redundância de processos, replicação de processos. E aí o que a gente precisa é o que a gente chama de resiliência de processos. Eu tenho um punhado de processos executando, alguns deles podem falhar, mas eu preciso de uma forma de coordenar esse processo para que os que não falham continuam funcionando. Para isso a gente vai precisar de uma noção de grupo, de dizer quais são os processos que fazem parte daquele grupo ali que está funcionando, e eu tenho que fazer com que esses grupos concordem em suas respostas. Afinal de contas, tem que concordar, por exemplo, quem que falhou. Concordar qualquer resposta certa sem falha. Então isso a gente vai ver nos próximos vídeos, quando a gente falar de resiliência, então.